Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar.
outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. E do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar.
Muito bom dia a todos vocês, amigos, irmãos na fé, reunidos para este momento muito especial da nossa comunidade evangélica luterana da paz, que hoje celebra 89 anos de bênçãos desde a sua fundação no ano de 1932. Nossa saudação a todos os irmãos que estão conosco hoje aqui, membros da congregação, amigos que juntos também unem as suas vozes em louvor e também abrem os seus corações para o presente que Deus tem a nos anunciar hoje, o perdão dos pecados na palavra de Deus e no sacramento da Santa Ceia. Também quero fazer uma saudação especial a todos aqueles que estão acompanhando nesse momento a transmissão ao vivo, online, do nosso culto, que estão conosco em todas as manhãs de domingo, os irmãos de nossa congregação, também amigos e membros de outras congregações, não só aqui do Rio de Janeiro, mas do Brasil e no exterior. Vocês são muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco também neste momento de celebração. E quero deixar um recado para aqueles que nos acompanham na transmissão online, aqueles que tiverem pedidos ou agradecimentos para serem incluídos na oração, podem fazê-lo até o final do sermão, que nós vamos também fazer essas inclusões em nossa oração. Todos aqueles que têm acompanhado as nossas transmissões sabem que os hinos que nós cantamos hinos que foram selecionados para entoarmos louvor aqui. Aqueles que acompanham a transmissão online acompanham hinos, outras músicas em mídia durante esse momento de louvor. A nossa congregação, para informação de todos, foi fundada no dia 30 de setembro de 1932, ou seja, a data do aniversário será na próxima quinta-feira. Mas junto com o aniversário da congregação, nós sempre lembramos também o aniversário do nosso templo. O nosso templo foi inaugurado 5 anos depois, em 1937, mais ou menos nesta época, e por isso que vocês veem na ordem litúrgica colocado ali os 89 anos da CELPAS e os 84 anos também de dedicação desse templo em que a nossa congregação sempre esteve reunida. Nós hoje vamos refletir sobre aquilo que a nossa congregação representa. Ela é uma comunidade de perdão. Esta é a razão principal pela qual nós estamos reunidos hoje aqui, para buscar o maior presente, o maior refúgio que encontramos no amor de Deus, que é o seu perdão. E um perdão não apenas para ser guardado em nossos corações, um perdão para ser compartilhado também. E o perdão é a razão da existência dos 89 anos da nossa congregação. Queremos refletir sobre isso, queremos refletir sobre como nós recebemos, como é que nós vivemos nas nossas relações interpessoais e o perdão que nós compartilhamos com o mundo, que tanto precisa saber que está perdoado em Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos então iniciar o nosso culto cantando um hino de louvor. Vamos utilizar hoje aqui o inário luterano, tá? E vamos iniciar cantando então o número 213, Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas, número 213.
Nós vamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, nós nos achegamos diante de Deus nosso Pai, com corações humildes, com corações arrependidos, reconhecendo que somos pecadores e que temos cometido muitos pecados por pensamentos, palavras e ações. Mas aqui é o lugar do perdão. Aqui, em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, nós encontramos consolo, perdão e nova vida. E podemos ter a certeza de que a confissão de pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Nós aprendemos da Bíblia que sempre que alguém confessa os seus pecados com sinceridade e confia no Salvador Jesus, os seus pecados são perdoados. Por isso, em virtude desta confissão feita por vocês, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-lhes a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo os pecados de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós fazermos a leitura do Salmo responsivo deste domingo, vamos permanecer assim de pé, mas quero convidar as professoras para que agora possam se dirigir então à escolinha dominical. As crianças podem deixar diante do altar aqui as suas ofertas. Que Deus abençoe também a aula de vocês, que também estará falando sobre perdão. Hoje, ouvindo a história de José, que perdoa os seus irmãos. Deus abençoe a vocês, os pequenos, professores também, neste momento da escola dominical. E nós vamos fazer então a leitura responsiva, o Salmo do domingo de hoje. Nós estamos hoje no 18º domingo após Pentecostes, é o Salmo 104, e vamos fazê-lo então, a leitura de forma responsiva. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós queremos te agradecer muito pelo privilégio que temos de estarmos juntos na tua casa, na tua presença, também na companhia de nossos amigos e irmãos que acompanham este culto na internet. Nós, o teu povo, te agradecemos pelo perdão dos pecados, te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos de ti na semana que passou e trazemos aqui com humildade os nossos sacrifícios de louvor. Aceita, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor do teu povo redimido e perdoado. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que pelo ouvir da tua palavra, pelo receber dos sacramentos da Santa Ceia, sejamos consolados no teu amor e fortalecidos na fé. Tudo isso, Senhor, apresentamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Nós queremos agora ouvir as leituras da Palavra de Deus. Vocês têm o texto na ordem de culto, as 3 leituras. A primeira delas, a leitura do Antigo Testamento, especialmente escolhida para o culto de hoje, mas a leitura da Epístola e do Evangelho são leituras próprias deste 18º domingo após Pentecostes. Nós vamos refletir hoje aqui sobre perdão. Nós somos uma comunidade do perdão. Nós recebemos perdão, respiramos perdão e compartilhamos também o perdão. E os textos bíblicos vão mostrar exatamente isso. Então, a leitura do Antigo Testamento, registrada em Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 20. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu esta mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Do Antigo Testamento. A segunda leitura que nós vamos então agora ouvir é a leitura da Epístola. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Um texto que também nos fala de perdão. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Isaías era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu.
e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Até aqui as palavras da epístola. Nós vamos agora novamente louvar ao Senhor. Vamos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho, do domingo de hoje, 18º domingo após Pentecostes, e culto festivo também na nossa congregação. Evangelho registrado em Marcos, no capítulo 9, versículos 38 a 41, e depois também o versículo 50, onde nós lemos: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Após ouvirmos as leituras da Palavra de Deus, eu convido todos para que, em conjunto, de viva voz,
também na companhia dos irmãos que nos acompanham nessa transmissão do culto, façamos a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, do Pai. Substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Todos podem sentar, mais um momento de louvor. Eu sei
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Convido os irmãos a nós meditarmos na palavra de Deus, citar versículos de cada uma das leituras que hoje nós aqui ouvimos, mas dentre elas eu vou destacar palavras de Tiago, na sua carta, capítulo 5, quando ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Muito estimados irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, prezados aniversariantes e todos aqueles que também nos acompanham de forma online. A nossa congregação completa nesta semana e celebramos hoje os seus 89 anos. Não é a melhor congregação do mundo, não é a melhor congregação da IELB, não é isso que nós queremos hoje afirmar aqui. E longe de ser também uma congregação perfeita. Mas a nossa congregação, ao completar 89 anos, nós podemos dizer que ela sobreviveu e ela continua ativa, não pelo peso da sua história, não pela imponência do seu templo, que é o maior da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro, não pela sua estrutura regimental e nem mesmo por causa dos seus recursos humanos. A nossa congregação sobreviveu, está ativa e hoje celebra 89 anos por causa da razão da sua existência, por causa do maior patrimônio que ela tem: o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Por 89 anos, perfilou pelos corredores desse templo, pelas dependências da nossa congregação, pelos lares aqui do Rio de Janeiro, perfilou um grupo de pecadores, perfilou um grupo de pessoas imperfeitas, alguns mais pacíficos, outros mais briguentos, alguns mais tolerantes, outros mais explosivos. Quem faz parte há mais tempo do que eu da história desta congregação sabe disso. Mas por 89 anos perfilou aqui um grupo de pessoas sempre unidas e sempre amparadas pelo perdão que nós encontramos em Jesus Cristo, o Salvador. E por isso hoje nós estamos aqui para celebrar 89 anos recebendo perdão ininterruptamente, celebrando 89 anos vivendo, respirando perdão. E por 89 anos e por muito tempo ainda que Deus permitir que esta congregação esteja aqui compartilhando perdão com outras pessoas. E é por isso que no anúncio do nosso culto e como lema do culto de hoje, desta mensagem, estamos dizendo: Seu Paz, 89 anos, uma comunidade do perdão. Meus irmãos, o perdão ele só existe e ele só faz sentido onde existe erro, onde se manifesta o pecado, mas onde também há arrependimento sincero. Eu não preciso aqui me alongar em dizer para vocês que pecado é qualquer desvio da vontade de Deus. E também não preciso ir muito longe para dizer para vocês que as consequências do pecado são terríveis. O salário do pecado é a morte. A maldição da lei é a condenação.
E por isso sempre é bom lembrar de novo aquilo que Paulo diz aos Romanos, que onde aumentou o pecado, aumentou mais ainda a graça de Deus. Porque Deus simplesmente poderia amaldiçoar cada um de nós. Ele teria todos os motivos, ele não estaria errado em amaldiçoar cada um de nós, pecadores imperfeitos. Mas Deus simplesmente resolveu e resolve a cada dia nos perdoar. Porque por meio de Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele colocou toda a culpa e todo o castigo em seu Filho Jesus Cristo. E então o perdão dos pecados passa pelo sofrimento, pela morte de Jesus, e para nós, tudo é graça. Tudo é feito por graça. E esta graça e este perdão é oferecido a nós, onde? Por exemplo, aqui. Então, por 89 anos, a nossa congregação serviu, digamos assim, como um polo do perdão na cidade do Rio de Janeiro. Por 89 anos, ou 84, as portas desse templo estiveram abertas, mas antes disso, 5 anos, lá na rua São Francisco Xavier, num local muito simples, as portas estiveram abertas para anunciar perdão, para batizar crianças, para receber os pecadores diante do altar do sacramento do batismo. E isso tudo é recebido mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas o perdão, meus irmãos, o perdão, ele não pode ser o privilégio, por exemplo, de 60 ou 70 pessoas que estão reunidas hoje neste culto. O perdão é um privilégio, é uma bênção que a gente precisa passar adiante. Ou aliás, antes de a gente passar adiante, a gente precisa viver isso. A gente precisa perceber, a gente precisa sentir nas veias como é importante ser perdoado. E abrir a boca e anunciar para as outras pessoas também. E aí então, apenas para citar, lembremos os textos bíblicos que hoje nós acabamos de ler, e olha que eu apenas escolhi um especial para hoje, Gênesis. As demais já estavam selecionadas para o domingo de hoje. O que nós vemos em Gênesis? Nós vemos em Gênesis um jovem que foi invejado pelos irmãos, foi vendido, foi caluniado, foi preso injustamente. Um jovem que tinha um prato cheio na sua mesa para vingança. Mas quando aqueles irmãos, muitos anos depois, apareceram na frente dele, José simplesmente tinha uma palavra para dizer a eles: eu perdoo vocês, porque Deus tem estado comigo e tem me perdoado. José perdoou. Na leitura da epístola, Tiago está falando para uma congregação, e quando eu leio o capítulo 5 de Tiago, parece que ele está falando para a nossa congregação. E o que ele está dizendo para a nossa congregação hoje em Tiago capítulo 5? Confessem os seus pecados, façam oração com os doentes, o Senhor perdoará a cada um. E ainda no final ele diz assim: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. E como é que nós praticamos isso? Praticamos na vida da congregação, atendendo às palavras de Jesus do Evangelho. Jesus diz assim: tenham sal em vocês mesmos, tenham paz uns com os outros. Então, diante disso, eu também não posso deixar de hoje falar um pouquinho sobre perdão, porque a gente muitas vezes pergunta assim: perdoar é fácil? É complicado? Ou perdoar é uma tarefa natural nossa todos os dias? Então, algumas coisas importantes sempre é preciso relembrar sobre o perdão que nós recebemos e o perdão que nós vivemos no seio da nossa congregação, no seio dos nossos lares e na sociedade em que nós vivemos. Alguém escreveu assim: aquele que não perdoa aos outros derruba a ponte
sobre a qual ele mesmo deve passar se quiser um dia alcançar o céu. Nós temos uma ponte pela qual nós atravessamos, que é a ponte do perdão, e só com ele nós chegamos ao céu. Aquele que não perdoa derruba essa ponte, porque todos têm necessidade de serem perdoados. Um coração que não perdoa é imperdoável. Então, um autor cristão, falando sobre o perdão, ele disse que o perdão tem pelo menos 3 características. Ele disse que o perdão é raro, o perdão é difícil e o perdão é caro. Já pensaram sobre isso? Por que o perdão é raro? Porque o perdão não é apenas um gesto de diplomacia. O perdão não é eu ser bem educado e dizer para o perdão é esquecer. E há muita gente que diz assim: perdoar eu perdoo, porém esquecer eu não esqueço. Errado. Primeiro perdoa-se e depois, ao perdoar, esquece-se. Porque esquecer, meus irmãos, é o resultado do perdão completo. Esquecer não é o meio. Eu perdoo e esqueço. E aí vocês concordam que o perdão é raro. Porque o perdão é raro, ele é difícil também. É muito difícil. Perdoar é difícil por quê? Por causa da amargura, do rancor e do ódio que alguém pode semear no meu coração. E você sabe muito bem que amargura e ódio causam o que em nós? Causam paralisia, paralisam a nossa mente, a nossa alma. A amargura, o ódio e o rancor no coração congela a nossa razão, as nossas emoções e qualquer reação que Deus espera de mim. E quando finalmente afetam a minha mente e a minha razão, sem eu perdoar, as minhas atitudes se tornam cínicas, descaridosas, críticas e cáusticas. Então, qual é a chave que nos liberta desses poderes paralisantes da amargura e do ódio? Unicamente a bondade que Deus demonstrou a nós em Cristo Jesus. Apenas essa bondade pode suavizar a amargura, suavizar o ódio, sarar o nosso coração, porque Tiago fala aqui que perdão dos pecados traz cura, sara feridas, porque quem perdoa, esquece. Mas é difícil, tão difícil que foi necessário que o Filho de Deus morresse na cruz para nos perdoar, porque ninguém de nós seria capaz de fazer isso. O perdão é raro, o perdão é difícil, e o perdão também custa muito caro. E por que ele custa muito caro? Porque quem perdoa não cobra dívida. Quem perdoa paga sozinho o preço da ofensa do outro. Porque o perdão é muito caro, nós sempre estamos aí querendo cobrar do outro, exigir do outro. O perdão é caro, meus irmãos. Custou caro para Jesus. Custou caro para Jesus. E por isso ele teve que ser o nosso substituto. Ele morreu na cruz. E a cruz mostra quão duro foi para Deus perdoar. Ou vocês acham que foi mole para Deus perdoar? Foi duro para Deus perdoar. Teve que sacrificar o seu filho. Deus pagou uma dívida que ele não tinha. O filho dele, Cristo, é o nosso grande substituto na cruz. Dito isto, o perdão é raro, é difícil e é caro. Nós também podemos chegar a uma outra conclusão, que a gente não consegue perdoar sozinho. Nunca eu consigo perdoar sozinho. O perdão é o trabalho de pelo menos
duas pessoas: eu e Deus. O segredo está em Deus trabalhar dentro de nós, e Ele trabalhando dentro de nós, na vida, nós então trabalharmos. Deus trabalha dentro de cada um de nós, a palavra que derruba barreiras, a palavra traz reconciliação, a palavra que restaura, que cura, que sara. Deus trabalha dentro de nós no sacramento da Santa Ceia, quando Ele nos dá o seu corpo e sangue sob o pão e o vinho, e ao pecador arrependido Ele diz: você está perdoado. E esse trabalho de Deus dentro de nós, pelo seu Espírito Santo, Ele desenvolve no meu coração, Ele desenvolve na minha mente, para que eu possa reparti-lo. E aí, uma outra coisa importante que eu preciso dizer, além de dizer que não funciona eu sozinho, eu preciso de Deus para me ajudar a perdoar. Perdão, meus irmãos, é uma questão de fé. Perdão é uma questão de fé. Nós perdoamos porque Cristo perdoou. O perdão nunca é algo merecido. Nós perdoamos aqueles que não merecem ser perdoados por aquilo que fizeram. Nada que os homens possam fazer-nos de mal compara-se por isso àquilo que nós temos feito com Deus. Então, se tudo que temos feito com Deus magoa a Deus, chateia a Deus, haveria motivos dele virar as costas, e Ele nos abraça e nos perdoa. Se Deus tem feito isso com nossas dívidas, como é que nós não podemos também perdoar uns aos outros, que na comparação nos devem muito menos? Lembrando de novo, meus irmãos, o ódio e a vingança são as armas mais inúteis que nós temos no mundo. Porque quando há ódio e vingança, e desejo de vingança, é como se nós pegássemos uma arma e apontássemos para nós mesmos. Porque o ódio é uma forma de suicídio lento, físico e espiritual. Por isso, meus irmãos, ao celebrarmos os 89 anos da CELPAS, nós queremos agradecer muito a Deus, porque aqui nós temos recebido perdão. Deus, através do ministro da palavra, tem dito: você está perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cada domingo, nós podemos estar aqui com Bíblia aberta, ouvindo a mensagem do Evangelho. A cada domingo nós podemos nos colocar diante do altar e ouvir as palavras abençoadas: toma e come, isto é o corpo de Cristo, corpo morto na cruz para perdão dos seus pecados. Toma e bebe, isto é o sangue de Cristo, sangue derramado na cruz para perdão dos seus pecados. Durante 89 anos nós ouvimos sempre a mesma mensagem, que Jesus nunca escolheu a vingança. Pelo contrário, Jesus escolheu a paciência, ao custo de muito sofrimento. E Jesus escolheu o perdão, ao custo da sua vida. Por isso, o perdão é uma semente que precisa ser cultivada. O perdão é uma semente que Deus planta no meu coração, ela brota, ela traz frutos, eu passo adiante. O perdão é uma semente que flui de mim para o meu próximo. Então, o apelo da palavra de Deus hoje, a mensagem é para dizer para cada um de nós: viva o perdão como um modo de vida. Perdoe como natureza do seu ser. Porque perdoar-se, meus irmãos, é dar-se a si mesmo sem nunca buscar retribuição. Uma pessoa dá amor quando o inimigo espera o ódio.
Uma pessoa dá libertação quando o inimigo merece castigo. Uma pessoa dá compreensão quando o inimigo apenas está ali esperando ira e vingança. E é por isso então que hoje, nesse culto dos 89 anos, esta mensagem, quis muito compartilhar com vocês e dizer para cada um de vocês: esta mensagem não é dirigida para pessoas perfeitas. Esta mensagem hoje não é dirigida para pessoas fortes. Esta mensagem que nós acabamos de ouvir é dirigida para pessoas necessitadas, que precisam de perdão e que são chamadas para perdoar. Você e eu precisamos de perdão todos os dias. A nossa vida de congregação precisa da prática do perdão todos os dias. O mundo em que nós vivemos, não preciso dizer isso, mas digo, o mundo em que nós vivemos, mais do que precisando do perdão que Cristo conquistou na cruz, um perdão que o mundo recebe através daquilo que flui dos nossos corações. Por isso, agradeçamos a Deus, porque podemos dizer que somos uma comunidade do perdão, que recebe perdão, que respira perdão, que compartilha perdão. Que Deus os abençoe. É a natureza da nossa congregação, a razão da existência, é o maior patrimônio que nós temos. Perdão dos pecados recebidos em Cristo Jesus, perdão que nós compartilhamos e perdão que o mundo precisa também ouvir. Que Deus nos abençoe. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos ter agora então mais um momento de louvor. Eu vou convidar então
também pedidos e agradecimentos foram solicitados. Vamos lembrar em primeiro lugar os aniversariantes desta semana, desses dias mais próximos. Nós tivemos na última quinta-feira, dia 23, o aniversário da Ana Helena Chervinsky. No dia 24, sexta-feira, o aniversário do Lucas Vicentini, da Jéssica Cesária. Ontem, o Ricardo Vegue, mora em São Paulo, mas continua ainda afiliado à nossa congregação. O aniversariante hoje do dia é o Marcos de Oliveira. Parabéns, Marcos, pelo seu aniversário. Nós louvamos a Deus também. Também quero aqui incluir como aniversariante do hoje o nosso irmão Rodolfo Dreger, que é da nossa missão lá de Macaé. É o irmão do falecido João Henrique Dreger, falecido na semana passada. E no próximo dia 29, na próxima quarta-feira, o aniversário das gêmeas, as irmãs Larissa e Letícia Geisler. Também quero aqui incluir aqueles que fizeram pedidos aqui, estão acompanhando o culto na transmissão online. A nossa irmã Marlene Brunoff, que é irmã da Marli Lehmann, né? A Marlene é congregada nossa em Juiz de Fora. Ela vai se submeter a uma cirurgia amanhã. E pedimos então que Deus também, o pedido é feito pela Marli, mas eu já tinha anotado também aqui a nossa oração pela irmã Marlene. O Marcos Alves também, que está conosco hoje aqui, agradece a Deus pelo seu trabalho, por todas as graças recebidas, e também agradece as orações da nossa congregação, que representa muito, ou ele diz tudo também na vida dele. E ainda mais uma aniversariante, a Esther, também lembra o aniversário da sua irmã, a Eunice, que estará de aniversário na próxima quarta-feira, dia 29. Além desses, nós queremos ainda continuar orando pelo nosso irmão Bruno Rubi, ainda em recuperação do AVC, mas hoje lembrando especialmente a Edith, a sua esposa, que amanhã vai se submeter a um exame até delicado para cuidar da sua saúde. A Edith e o Bruno estão acompanhando este culto e nós oramos então também por vocês. Vamos ficar de pé? Sim, o seu Clóvis, por favor. Muito bem, Simone, né, que o seu Clóvis tinha feito menção que iria se submeter a uma cirurgia. Louvamos a Deus também que tudo transcorreu bem. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós rendemos louvor, honra e glória ao Teu nome, porque por meio de Jesus Cristo fundaste aqui neste lugar uma congregação cristã. Durante 89 anos tivemos o privilégio de ouvir a pregação da palavra, bem como pudemos desfrutar dos santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Aqui nesta casa de Deus, Tu tens abençoado a Céu Paz com a Tua presença misteriosa, fazendo resplandecer o Teu rosto sobre nós. Agradecemos-te, Senhor, por nos haveres conduzido ao caminho da salvação, por nos protegeres contra todo perigo espiritual e por nos confortares em toda ansiedade e tribulação. Louvamos a misericórdia que demonstras na conversão dos pecadores, no perdão das culpas, no receber as crianças pelo santo batismo, no dissipar as dúvidas e no acalmar as dores. Graças te damos, porque nos fizeste crescer em quantidade, conservando pureza de doutrina. Imploramos no dia de hoje que continues agraciando a nossa congregação da paz e as missões de Miguel Pereira, de Macaé e de São Gonçalo. Preserva entre nós o tesouro da palavra. Dá-nos sempre mestres fiéis que alimentem o rebanho nas pastagens do Evangelho da salvação, como bons despenseiros dos mistérios de Deus. Concede corações abertos à pregação do Evangelho, a fim de aceitarmos e vivermos alegremente a palavra, para que ela seja uma fonte a jorrar de dentro de nós para a vida eterna. Permite, Senhor, que a nossa congregação seja uma luz que brilhe para muitos, como cidade edificada sobre um monte, a qual não se pode ocultar. Faze dela um testemunho vivo aos pecadores,
no anúncio do perdão que nós recebemos e vivemos, assim que todos se convertam do mau caminho e recebam conosco a herança dos céus. Nós te damos graças, Senhor, por aqueles irmãos que estão completando mais um aniversário, de maneira especial o Marcos, que está hoje conosco neste culto. Obrigado pelas bênçãos que tens derramado sobre eles e que as tuas misericórdias se renovem nas suas vidas todos os dias. Consola os enlutados, dá a eles a certeza do amor que temos em Cristo Jesus e a esperança da vida eterna. Abençoa aqueles que vão se submeter a cirurgias ou a exames ao longo desta semana, que tudo transcorra bem. Coloca ao lado desses irmãos os profissionais da saúde competentes para que possam também ter cura e ter restabelecimento. Abençoa-nos agora ao participarmos do sacramento da Santa Ceia, que o façamos com corações arrependidos e encontremos consolo no corpo e sangue de Jesus sob o pão e o vinho. E te agradecemos finalmente, Senhor, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre todos nós ao longo da nossa vida, restaurando a nossa saúde, abençoando-nos diante de situações difíceis e também abençoando nosso trabalho, concedendo-nos realizações profissionais, alegrias em família e especialmente a bênção de sermos servos no trabalho da tua igreja. Tudo isso entregamos nas tuas mãos, ó Pai, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Em conjunto nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Nós agora vamos nos despedir daqueles irmãos que estão acompanhando o nosso culto. Antes da despedida, eu apenas gostaria aqui, nós tínhamos separado algumas fotos, o Mateus, dá para voltar, vocês depois em casa vão poder ver as fotos que os nossos amigos e irmãos vão poder ver agora, alguma coisa sobre a história da nossa congregação. Nossa congregação foi fundada no ano de 1932, o primeiro pastor na nossa igreja da nossa congregação foi o pastor Rodolfo Rassi. E nós temos também uma fotografia a ser mostrada do dia da fundação da nossa congregação, lá na rua São Francisco Xavier. Depois temos uma seguinte foto, que todos vão poder ver, em 1935 foi lançada a pedra fundamental desse templo, então houve um culto ao ar livre para o lançamento da pedra fundamental, e o templo que depois foi inaugurado em 1937. Depois tem uma seguinte foto, que mostra um evento importante para a nossa congregação. O pastor Rodolfo tornou-se presidente da IELB, né? E também como diretor da Hora Luterana. Em 1947, a Hora Luterana começou os seus trabalhos aqui no Brasil, aqui no escritório da nossa congregação. Há uma foto do pastor Rodolfo, juntamente com o seu filho, pastor Paulo, que já era pastor nesta época, iniciando os trabalhos da Hora Luterana. E para aqueles que não conhecem a nossa congregação, especialmente aqueles que são de longe, então nós tínhamos colocado ainda mais duas fotos, uma foto lá de fora do nosso belo templo, e uma segunda foto tirada em algum culto aqui dentro da congregação. Aqueles que acompanham os nossos cultos apenas conseguem visualizar essa parte do altar, e tem uma foto aqui mostrando o vitrô, as janelas laterais, para que todos também possam conhecer o templo da nossa congregação. Muito bem, nós vamos todos nós aqui então nos despedir daqueles que até esse momento nos acompanharam neste culto,
Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um, que dê a paz. Todos tenham uma abençoada semana. Obrigado pela companhia. Domingo que vem, às 10 horas, vamos estar novamente em culto aqui e pedimos que Deus abençoe a semana de cada um e o nosso reencontro. Um bom dia a todos. Aqueles que acompanham o culto online vão ter agora o hino Fortalece a Tua Igreja. É o hino que nós vamos cantar também aqui no final do nosso culto. E aqueles que acompanham o culto, especialmente crianças, vão poder também assistir à escola dominical, a última história de José perdoando também os seus irmãos. Meus irmãos, nós vamos então continuar. Oi crianças, tudo bem? Eu sou o Thiago e agora a gente está começando mais uma escolinha dominical. Teremos uma participação especial da família Lehmann, a oração com a tia Roberta, a história com a tia Isabela e uma atividade muito legal com a tia Emily. A história é sobre José e a música de hoje fala sobre o perdão. Perdoei lá na cruz.
Espero que vocês curtam a aula de hoje e até semana que vem. Tchau! Eis a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas e gente não tem nada. Por quê? Por quê? Ninguém nos convidou. Eis a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas. Oh, que jantarada! Bom dia, bom dia, bom dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Oi, amiguinhas e amiguinhos, bom dia! Eu sou a tia Roberta e essa aqui é minha filha Emília. Agora nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso e misericordioso Pai, neste momento queremos te agradecer por tuas bênçãos e por tua proteção. Queremos te pedir que cuides de todos os que sofrem, que cures os que estão doentes, que socorras os necessitados, que consoles os corações dos que choram porque perderam alguém. Queremos também te agradecer por teu grande amor para conosco e por nos ensinares a amarmos uns aos outros. Te agradecemos ainda por perdoares os nossos pecados e nos ensinares a perdoarmos uns aos outros. Concede-nos um bom coração para pedirmos perdão e também para aceitarmos um pedido de perdão. Fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos protegendo. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. O nosso versículo de hoje está em Efésios 4:32 e diz o seguinte: perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos tentar agora, assim, algumas palavrinhas para a gente memorizar? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos agora ver o texto completo novamente? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Agora vocês vão ouvir uma historinha com a tia Isabela. Tchau. Tchau, amiguinhas e amiguinhos. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Semana que vem. Olá, crianças! Eu sou a tia Isabela e hoje a gente vai continuar a nossa história sobre uma pessoa muito especial. Vocês lembram de quem a gente vinha falando nas nossas últimas aulas? Ele mesmo, José. E para quem não se lembra muito bem de quem era José, eu posso te ajudar. José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, mas os filhos mais novos, José e Benjamim, eram os queridinhos do papai. E claro, os irmãos dele não gostavam muito dessa história. Para piorar, Jacó, pai de José, deu uma túnica colorida para ele de presente. E além disso, José andou tendo uns sonhos que davam a ideia de que os seus irmãos um dia se curvariam diante dele. Os irmãos dele acharam isso um absurdo e resolveram dar um sumiço no irmão mais novo, José. E aí, no final das contas, eles acabaram vendendo José para uns mercadores que passavam pelo caminho e aí levaram a túnica de volta para Jacó, dizendo que ele tinha sido atacado. Pois bem, José foi parar no Egito e foi trabalhar para Potifar, mas armaram uma situação para ele e José acabou indo parar na prisão. Mas Deus era com José o tempo todo. E lá na prisão, com a ajuda de Deus, José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro que também estavam lá presos.
Depois de um tempo, quem precisou que o seu sonho fosse interpretado foi ninguém mais, ninguém menos do que o faraó do Egito, a pessoa mais importante daquela terra. José foi chamado então para interpretar o sonho de Faraó e nessa interpretação José alertou: Faraó, haverá 7 anos de muita fartura, mas depois haverá fome por toda a terra. É melhor você colocar alguém num cargo de liderança para poder administrar essa situação para que quando vier o período de fome, a nossa terra do Egito não sofra. Faraó pensou bem no que José falou e propôs a ele: José, ninguém melhor do que você para ocupar esse cargo. Então, o Senhor Deus tornou José governador do Egito. Ele era a pessoa mais importante abaixo de Faraó. Até aqui, nós vimos nas últimas aulas. Agora a história fica muito interessante também. Chegou o período de fome e aí o mundo todo sofria de falta de comida. Como o Egito tinha se preparado para esse período de fome, pessoas iam até o Egito para comprar comida. Sabem quem foi parar diante de José para comprar mantimentos? Eles mesmos, os irmãos de José. Eles chegaram diante de José, se curvaram e falaram quem eles eram, de quem eles eram filhos, e José os reconheceu. Mas a princípio José não se revelou, não disse que ele era o José, irmão deles. José percebeu que os irmãos estavam arrependidos do que eles tinham feito. Seu pai, Jacó, tinha ficado em Canaã, junto com Benjamim, seu filho mais novo. José então teve uma ideia. Disse que eles eram espiãs e prendeu-os por 3 dias. Depois desses 3 dias, José pediu que seus empregados enchessem os seus sacos de comida, mas só o suficiente para eles viajarem de volta para Canaã e trazer o seu irmão mais novo, Benjamim. José falou assim para eles: se vocês não são mesmo os espiões, eu quero que vocês voltem para casa de vocês e tragam o irmão mais novo de vocês. Mas enquanto isso, o outro irmão permanecerá aqui preso comigo. Provavelmente José estava morrendo de saudade de Benjamim, o seu irmão mais novo. Bom, seus irmãos voltaram então para Canaã e chegando lá, falaram para Jacó, seu pai, tudo o que tinha acontecido. Jacó não gostou muito da ideia de ter que mandar Benjamim, porque ele já tinha perdido José, não queria perder Benjamim também. No final das contas, Benjamim conseguiu voltar para o Egito com os seus irmãos. Chegando lá, José tinha preparado um grande almoço para eles e eles não entenderam nada. Como assim? Ele acabou de acusar a gente de espionagem e agora está oferecendo um almoço? José colocou todos sentados por ordem de idade e eles estavam confusos para saber o que tinha acontecido. José viu Benjamim, abraçou-o forte e aquilo causou muita confusão na cabeça daqueles irmãos. Pois bem, chegou o tempo deles voltarem para Canaã. E mais uma vez, José pediu para que seus empregados enchessem os seus sacos de comida junto com dinheiro para eles não precisarem pagar. Da primeira vez também, José encheu os sacos dos irmãos de comida, mas devolveu o dinheiro para que eles não precisassem pagar. Só que ele ordenou que no saco de Benjamim, seu irmão mais novo, colocassem um copo de prata ali, escondido no meio dos mantimentos. Chegou o momento deles voltarem para Canaã e quando eles estavam já no meio do caminho, o administrador de José os alcançou e disse assim: vocês roubaram um copo de prata. E eles falaram: não, nós não roubamos, pode nos revistar. Se algum irmão for encontrado com o copo, vocês podem matar esse irmão e nós serviremos de escravos para vocês. Pois é, essa não foi uma ideia muito boa. Acharam o copo de prata no saco de Benjamim e eles tiveram que voltar para se apresentar a José. Mais uma vez, seus irmãos se curvaram diante de José e ele lembrou do sonho. Judá então intercedeu por Benjamim, pediu para que nada acontecesse com ele, porque Jacó ficaria muito triste se alguma coisa acontecesse a Benjamim.
Finalmente, José viu a oportunidade de se revelar. José viu que os seus irmãos estavam arrependidos de tudo que eles haviam feito com ele. José abraçou seus irmãos, matou a saudade de Benjamim, e aí o faraó ficou sabendo que seus irmãos estavam ali no Egito, mandou carruagens irem buscar Jacó, seu pai, para que também viesse para o Egito. Mais do que isso, a família de José, os seus irmãos e a família de cada um deles foram morar no Egito com eles, e o faraó prometeu dar casa e comida para todos eles. O que nós aprendemos com essa história? Em primeiro lugar, aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes acontecem coisas com a gente e a gente pensa, poxa, por que isso está acontecendo? Mas precisamos lembrar de que Deus sabe de todas as coisas e as nossas vidas estão nas mãos dele. Falando em cuidado de Deus, falando em nossas vidas estarem nas mãos dele, quer cuidado maior do que Jesus vir ao mundo para nos salvar? Com isso, nós também aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Os irmãos de José fizeram uma coisa muito grave com ele, mas mesmo assim, Deus fez com que José perdoasse os seus irmãos. E isso é um exemplo para nós, porque toda a nossa vida está com Deus e Ele nos perdoou. Se Deus nos perdoou, por que nós também não perdoaremos os nossos irmãos? Muito bonita a história de José, né? É um exemplo de confiança e um exemplo de perdão para todos nós. Agora vamos cantar mais uma música com o Tio Thomas. Oi, eu sou a Dani. E eu sou o tio Thomas. E hoje nós vamos cantar uma musiquinha sobre o perdão. Ao orar pedindo perdão, sinto em meu coração a resposta de meu Jesus. Perdoei lá na cruz. Sempre que um irmão eu feri, seu perdão vou pedir. E se alguém a me magoar, devo eu perdoar. Oi, amiguinhos! Eu sou a tia Emily e estou aqui hoje para fazer uma atividade com vocês. A tia Isabela encerrou a trajetória do personagem José. Eu gosto muito desse personagem, sabe por quê? Ele passou por muitas dificuldades e nunca esteve distante de Deus. Ele sempre confiou e Deus o abençoou, porque mesmo diante das adversidades, José foi forte e venceu, não é mesmo? Então, para a gente celebrar essa admiração e esse carinho por esse personagem, eu vou propor uma atividade que é uma brincadeira, na verdade. Aqui, esse é o José que eu fiz. E você sabe o que é a brincadeira legal? Olha aqui. Eu fiz várias roupinhas para o nosso amiguinho José. Tá vendo só? Ó, várias roupinhas. E é muito fácil de fazer. Vou te explicar e você vai conseguir fazer sem dificuldade. E vai ser uma brincadeira, ó, legal, divertida, tá bom? Esses são os nossos materiais. Lápis de cor, canetinha, lápis de escrever, tesoura, folha de papel. Eu peguei uma capa de um caderno antigo, ó, para ter uma folha mais durinha, para o José ficar firmezinho. E também um pedacinho de massinha. Pronto, esses são os materiais que a gente vai utilizar. Pega a folha mais durinha que você encontrar e desenha o José nela. Olha como é que o meu desenho ficou. Pode copiar o meu se quiser. Ou então faz do jeito que você achar que ficar legal o seu bonequinho. Depois corte. Pede ajuda pro papai, pra mamãe, quem não conseguir, corte o seu boneco. Quando ele tiver cortadinho, você vai pegar uma outra folha de papel branco e desenhar o moldezinho, ó, do corpinho dele para as camisetas ficarem do tamanho certinho, ó. Assim, ó.
Eu desenhei um moldezinho, tá vendo? Aí você faz quantas camisetinhas você quiser. O importante é que elas precisam ter essa fitinha aqui, ó. Que aí na hora de cortar, é ela que vai pendurar no bonequinho que você construiu, tá vendo? Pronto. Feito isso, já tá cortado as camisetinhas prontas. Aí você vai colocar uma bolinha de massinha aqui no pé do seu bonequinho, ó. Tá vendo? E partir pra brincadeira. Olha só, que legal. Eu me diverti muito, fiz várias camisetinhas pro José. Faz a sua camisetinha e manda pra eu ver, tá bom? Agora a gente vai encerrar esse domingo maravilhoso com uma oração do Samuel. Vem, Samuel! Olá, gente! Para encerrar essa atividade da mamãe, nós vamos fazer uma oraçãozinha. Vamos fechar os olhinhos e cantar aquela musiquinha do Agora Eu Vou Orar? Vamos! Agora vou orar, pedir e agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém. E, criancinhas, meninos e meninas, um beijo. Um beijo. Tchau. Tchauzinho. Bom, foi muito bom estar com vocês.